Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 10 de março de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Golpe mortal nos drones russos. Nesse vídeo eu vou desvendar para vocês a operação Atirar no Arqueiro. Vou dar em mais detalhes, porque parte deles eu já falei em outro vídeo, que eles atacaram o aeroporto de Donetsk, mas vou dar com mais riqueza de detalhes face a informações confirmadas. Inclusive, eles atingiram a fábrica de drones que imaginava-se que ela foi bombardeada, estava no aeroporto de Donetsk também, quando não estava, né? Mas foi atacada e destruída e incendiada também. Então eu vou dar em mais detalhes, né? Essa foi uma operação complexa, uma operação ucraniana nos últimos meses. E os ucranianos usaram maciçamente armas ali para destruir e liquidar mesmo, né? Utilizaram mísseis Atacams, Storm Shadow e também a mais nova vedete ucraniana, o míssil Flamingo FP-9. A Ucrânia devastou bases de drones Shahed em Donetsk e destruiu sistemas Pantsir na Crimeia. Então vou dar mais detalhes, que eu sempre digo para vocês. Quando souber mais detalhes, eu vou dar para vocês. Espero que, se não tiver mais detalhes sobre isso, aí não voltarei a falar sobre esse tema novamente. E eu quero analisar também os impactos táticos dessa coordenação sem precedentes que desafiou as defesas russas e atingiu o coração da logística da Rússia também, né? Eu quero convidar a você que não é inscrito no canal, inscreva-se, venha conosco, seja um combatente da verdade. Vamos ver sempre aqui o que acontece de fato no teatro de operações, sem fake news, sem mentiras, sem desinformação. Eu conto com vocês. Eu peço também a vocês que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos também. Bom, mais uma análise, então, vou fazer uma análise mais profunda agora desses eventos no teatro de operações, especificamente na linha de frente de Donetsk, né? Então, na realidade, é uma mudança, vamos falar de uma mudança de um paradigma, né? Vamos aprofundar esse tema de mudança de paradigma, porque por muito tempo a Ucrânia focou em abater as flechas, né? E agora é a clara estratégia deles que mudou, né? E as flechas, o que são? Os drones Shahed, que cruzam os céus diariamente, os céus da Ucrânia. Mas entre os dias 6 e 8, então essa operação aconteceu 6, 7 e 8, próximo passado, agora de março, as Forças Armadas da Ucrânia, a sigla que vocês podem ver por aí, na tradução da sigla em ucraniano, AFU, são as Forças Armadas da Ucrânia, se vocês virem por aí, né? Elas executaram uma operação rara e uma operação audaciosa, tipo atirar no arqueiro, né? Não na flecha. A flecha seria o míssil, né, que os russos lançam, ou os drones que os mísseis lançam. O alvo principal sempre são os Shahed, porque eles têm em massa. E o Irã forneceu muito e agora eles estão fabricando também. O objetivo não era apenas interceptar os drones no ar, claro que é. Não vai deixar o drone entrar à vontade e explodir onde ele quiser. Mas eles querem agora destruir bases, é essa a mudança de paradigma, os estoques e os sistemas de lançamento, antes mesmo que os motores dos drones possam ser ligados e eles entrarem no ar, né? Decolarem e entrarem no ar. Então, e esta operação ucraniana, ela combinou mísseis americanos, mísseis britânicos e tecnologia ucraniana, né, que são os famosos, agora famosos, já no mundo inteiro, no meio militar pelo menos, os FP-9, que são os Flamingo, em um ataque coordenado que deixou as defesas russas em choque. Eles não esperavam que essa coordenação fosse atingir, ter um impacto tão grande ali na região de Donetsk, que fica na região de Donbass, né? Esse impacto em Donetsk, e usaram o armamento da OTAN, o epicentro dessa ação foi justamente a principal cidade, que é a capital da província de Donetsk, que é a própria Donetsk, né? E aconteceu agora, na manhã do sábado, veio uma onda de ataques de precisão, ela atingiu instalações industriais de precisão
e próximas ao aeroporto de Donetsk, né? A versão anterior era que tinha acontecido tudo no aeroporto de Donetsk, mas não. Inclusive próximas, mas assim, em alguns quilômetros próximos, 3, 4, 5 quilômetros, onde justamente estava essa fábrica de drone Shahed. E essa primeira onda na manhã de sábado atingiu essas instalações industriais de mísseis Shahed. Relatos locais confirmaram as explosões, ou seja, a população confirmou. E explosões secundárias também, e massivamente, e não pararam de explodir, e o fogo aumentando a cada instante. Então isso indicou que o alvo continha um material altamente inflamável ou explosivo. Claro, tinha os explosivos para colocar nos drones que estavam lá, e tinha também o combustível dos drones, né? Então tinha diversas coisas ali, e tinha na região alguns mísseis também, que míssil tem combustível. E o Estado-Maior da Ucrânia foi direto. Foram utilizados balísticos, mísseis balísticos atacantes, fornecidos pelos Estados Unidos da América, e mísseis de cruzeiro Storm Shadow, de fabricação britânica, além dos já citados Flamingo, né? E o Instituto para o Estudo da Guerra, analisando depois, acho que das informações que ele também recebeu do Estado-Maior do Exército Ucraniano, e tendo as informações dele do que acontece no teatro de operações, ele confirmou isso, apesar de fornecidos em quantidades limitadas. Ele mesmo que fala, os mísseis padrão OTAN penetraram as defesas russas sem que houvesse evidência de fogo defensivo e eficaz por parte dos ocupantes, né? Ocupantes são os russos, né? Por parte deles, essa foi o que falou o Instituto para Estudo da Guerra. Bom, porque os russos disseram que derrubaram os drones e que foram apenas, que eles sempre falam, né? Aquela mentira, os destroços que provocaram as explosões de incêndio, isso é uma balela, não pode acontecer nunca. Porque destroço explodiu lá em cima, o material inflamável destruiu no céu e ele vai derramar, vai explodir, sei lá o que vai acontecer, né? E então, o destroço é muito difícil fazer um incêndio de grandes proporções. E aí esse que é o grande problema, né? Que os russos tiveram e a população confirmou para a imprensa internacional também, que já está divulgando isso. Mas tem também uma operação, não parou por aí, em Donetsk, né? Tem uma fábrica em Tokmash, e também o FP9, que foi usado, né? E que é o Flamingo, né? Na madrugada seguinte, uma segunda onda atingiu Tokmash, que fica a oeste do aeroporto, né? O que é isso aí? É a fábrica, foi usado para manutenção bélica também, tornou-se um alvo prioritário, um prédio de 3 andares, com o centro completamente, teve o centro dele, o prédio, né, totalmente, começou na parte central, foi totalmente demolido por uma explosão de força devastadora do míssil Flamingo, que atingiu e incendiou, né? E o que chama a atenção aqui é o uso dessa arma ucraniana, né, nacional ucraniana. Isso chamou muita atenção, porque nesse alvo, que era um alvo para esse míssil principal, foi feito por esse míssil com sucesso. E ele não transportava a sua capacidade máxima que o míssil pode carregar, pode carregar em explosivos ali 1.150 quilos, né? Ele usou 850 quilos de explosivos, uma ogiva um pouco menor, e destruiu a fábrica. Um míssil apenas conseguiu fazer isso e, é lógico, também incendiou a fábrica. O impacto nessa fábrica de Tokmash foi tão severo que colunas de fumaça preta puderam ser vistas em todos os distritos dos centrais e de norte a sul de Donetsk, né? Em toda a área de Donetsk, em 360 graus, a quilômetros de distância, podia se ver. E testemunhas justamente relataram um cenário de caos, com o céu sendo iluminado por detonações sucessivas dos estoques de drones Shahed que estavam sendo preparados para saírem dali. Iriam para o aeroporto de Donetsk, porque ali era a principal base de lançamento deles em Donetsk, né? Então, a base acabou um dia antes, sábado, e daí no domingo cedo acabou agora. Então, é a informação mais quente. Essa eu não tinha divulgado ainda, né? Então, a outra também de sábado, acho que de sábado eu falei alguma coisa, mas muito por cima, que eu não tinha em tantos detalhes como eu estou dando agora para vocês. E a limpeza das defesas aéreas agora na Crimeia, né? Eu vou reforçar
os mísseis chegaram no alvo, mas as forças de operações especiais realizaram um trabalho de limpeza prévia, né? Eles anunciaram a destruição de 3 sistemas russos de mísseis, esse eu já tinha divulgado para vocês. E esses sistemas estavam lá, não deveriam proteger as rotas de aproximação de Donetsk, né? E aí eles atacaram e destruíram na península da Crimeia. E o impacto foi pesado. Eles vieram via Odessa, passaram em cima da Crimeia e foram até Donetsk e fizeram esse trabalho. Perto da vila de Ozerne, uma lancha de patrulha oceânica da Marinha Russa foi destruída e a sua base portuária também foi atingida por um míssil e já era essa lancha, né? E toda a sua tripulação, não se sabe o destino. E no aeródromo de Kirovsk, a Ucrânia atingiu locais de lançamento de drones de ataque pesado Orion russos, né? E também destruiu essa base de ataque pesado. 4 estações de controle desses drones foram varridos do mapa, paralisando a capacidade de vigilância e ataque de longo alcance da Rússia naquela região. Mas eu imagino que a Rússia deve ter mais equipamentos e deve repor esses equipamentos. Acredito que ela não vai ter muitas dificuldades, né? E é importante entender que, por destruir essas bases, é vital. Somente em 2025, a Rússia lançou entre 50 e 55 mil drones Shahed contra a Ucrânia. É o maior número que é lançado normalmente. E essas máquinas, embora rudimentares em navegação, elas carregam ogivas de até 90 quilos, capazes de demolir prédios civis inteiros, que é o que eles têm feito na Ucrânia. E aí mata gente, deixa muita gente ferida, como vocês sabem, né? E eles sempre em grandes enxames, eles mandam e sobrecarrega a defesa ucraniana, né? E ao atacar o Donetsk com mais de 100 drones simultâneos e mísseis complexos, a Ucrânia mostrou que agora possui uma capacidade de retaliação em escala. E sempre passa alguma coisa, né? Porque vem enxames muito grandes, né? Enquanto o Ministério da Defesa russo tentava abafar o caso, alegando ter abatido 132 drones ucranianos, as imagens de satélite em Donetsk contavam uma história diferente, a de um ninho de drones sendo reduzido a cinzas. Então, a Ucrânia mandou bastante mísseis e a história de que eles abateram 132 drones é mentirosa. E para concluir, essa sequência de ataques entre o dia 6 e 8, né, de março, marca um dos momentos mais sofisticados dessa resistência ucraniana, ao integrar a tecnologia de ponta da OTAN com o poder destrutivo do míssil nacional ucraniano FP-9, ou seja, Flamingo. A Ucrânia enviou um recado claro para a Rússia. Nenhum local de lançamento está seguro agora, assim como de fabrico desses drones ou de qualquer material bélico que seja usado contra a Ucrânia. A guerra dos drones entrou agora em uma nova fase, de onde o arqueiro russo sente o peso do seu próprio arco sendo quebrado em suas mãos. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo. Convido novamente, inscreva-se. Vamos juntos até o fim combater com a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.